na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos, para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Vamos orar. Amigo Mestre Jesus, espiritualidade bendita que nos acompanha, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos nesse estudo das cartas de Paulo, com o propósito de aprendermos mais, de sabermos mais sobre o nosso querido Jesus. Aprendermos para colocar em prática no nosso dia a dia os seus ensinamentos, seguir os seus exemplos, copiar os seus comportamentos, estarmos mais perto de Deus. Pedimos a bênção para o nosso estudo, que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, que possamos ter as nossas mentes aclaradas, para podermos entender a sua missão, entender o seu ensino. Que os olhos de Paulo estejam sobre nós. Que os espíritos amigos abençoem a todos os participantes desse grupo, aqueles que também hoje não poderão comparecer. Envolva-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Oficialmente, boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós paramos no capítulo 2, no versículo 14. Confere? Então tá. Confere, 2,14. Eu não estou com a Bíblia de Jerusalém aqui. Eu peguei ela da internet. Então, se no meu relatar dos versículos tiver alguma coisa diferente, vocês me acudam aqui, tá? E pode ser também que haja um delay do que eu estou falando, da imagem também, porque hoje não estou em Juiz de Fora, estou no hotel em outra cidade, mas o estudo tem que continuar, ok? Então vamos lá. Eu vou traçar aqui o versículo 14, 15 e 16 para a gente terminar o capítulo 2 e a gente vai comentar sobre eles. Então diz o Paulo o seguinte: o homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento do Cristo. Fácil interpretar, gente? O homem psíquico e o homem espiritual? Quem seria o homem psíquico? Alguma ideia?
Nenhuma ideia de O quem é o homem homem se psíquico? pauta na sabedoria dos homens. Isso. O homem psíquico é o espírito encarnado, né? É o homem que vive como se não houvesse nada além, tá? É o, Tem Bíblia que fala, inclusive, homem natural. Você viu? não, eu não tô com a BJ aqui, as notinhas, então se vocês tiverem alguma coisa aí, Não, vocês... não. É porque no NEP eu fui clicando em várias Bíblias. Ah, tá. Então, não uso o termo homem Psíquico. psíquico, Aham. usa homem natural. Aquele homem, né, que é desprovido de valores espirituais. Na BJ, a notinha letra B fala homem deixado apenas com os recursos da sua natureza. Mas assim, da sua natureza, se a natureza do homem é boa, então seria um homem bom. É, Porque esse homem psíquico é aquele que vive para suas necessidades materiais. É aquele que vive para suas necessidades físicas, materiais, aqueles que têm outros valores. É um homem que não entende e não acredita nas coisas espirituais. Esse é o homem psíquico que Paulo está demonstrando aqui. é o que eu falei, desprovido de valores espirituais. Isso aí. Então, esse que a Jane colocou aí da notinha da BJ, se a gente for comparar com o que nos ensina a doutrina espírita, fica meio contraditório, tá? Então, assim, o dizer de Paulo é esse que a Anja puxou aí, é o homem que vive para suas necessidades, não acredita em realidade espiritual, é o homem psíquico. É o que ele está mexendo ali. Não aceita o que vem do Espírito de Deus. Ele não aceita. Tá claro aqui, ó. Não aceita. É loucura para ele. Ah, vocês estão mexendo com essas coisas. Ah, vocês ficam falando aí que tem vida do outro lado. Ah, você quer dizer, é loucura. É loucura para ele. Tá? Seria como um ateu? Não. Um ateu ainda é muito brando para o homem psíquico. O homem psíquico do Paulo é o que nega e é o que vive para as coisas materiais. Porque assim, eu posso ter um ateu, que ele seja extremamente bondoso, que respeitoso com as pessoas, respeitoso com as crenças, tá? Que Esse não tem valor, o homem psíquico aí no caso não tem valor nenhum. não tem valor, Ele é um homem que vive morais. exatamente, É o que vive para a carne. para carne, é o que vive para carne. Então tudo que você fala é loucura, ele te critica, entendeu? Ele não compreende, entendeu? Ele julga a gente. É um homem desrespeitoso para com ele e para com as coisas espirituais. É isso. E o homem espiritual, como Paulo está falando aí, é o contrário, né? Eu quero que vocês até anotem isso aí, esse dizer, porque assim, o homem espiritual é o homem pneuma. Você lembra? É o homem pneumáticos. Pneumáticos é um termo grego, que significa que é sensível ao espírito. Então, assim, é uma pessoa que é dirigida e guiada pelo Espírito de Deus. Aquele que toma suas decisões, né, coerentemente, tá? Faz juízo daquilo que daquilo que ele está fazendo, né? Ele faz o seu autoconhecimento. É um homem que tem o seu DNA divino. Ele deixa fluir. Ele deixa fluir Deus dentro dele. É esse. É o que vive conscientemente. Gente, é tudo o contrário do homem psíquico, né? É tudo o contrário. Né? É o que tem valores. E aí, pode falar. É o que já despertou, né? O que despertou. Mas o que seria o intermediário? Porque o homem psíquico, ele vive apenas para a carne, né? Para suas más tendências, suas más inclinações, e o homem espiritual já está num nível maior. O que seria o intermediário? Mas esse homem espiritual, ele não é o puro. O homem espiritual, ele não é Jesus, não. O homem espiritual é aquele que está traçando Jesus como guia e modelo.
Entendeu? Ele não vamos fazer assim. Ah, ele pegou Adão e pegou Jesus aqui, não. Ele pegou o meio da carne, aquele que está vivendo e aquele que está se esforçando. Entendi. Entendeu? Não são são os opostos, mas eles não são o início e o fim, não. Aham. Tá? É aquele que já despertou para as coisas espirituais. Porque assim, aqui é o homem pneuma, não é Jesus. É o homem pneuma. Então o homem está sendo carregado, tá vindo com as suas mazelas, está vindo com as suas inclinações e está lutando. É o pneuma, é o homem que está vivendo pelo Espírito. Tá? É esse aí. E aqui no Pneuma é o que mesmo? pneuma, é aquele o que é sensível ao Espírito. Ah, tá. É o Espírito. Você lembra que Igreja. que Jesus fala? O Espírito não sabe de onde vem, para onde vai. É o pneuma. Tá? E aí, no versículo 16, ele vai citar o Isaías. Aí, Delisete colocou do lado da nota da justiça, tem o número 15. Se for. Ai, fugiu de mim aqui, eu não consegui ler tudo, não. Se você conseguiu ler aí. Como que é? Não, deixa eu chamar aqui, ó. A Delisete colocou aqui, ó. Do lado da nota da justiça tem o número 1544. Se for no capítulo 1544, ele fala mais. Ah, tá. No 1544 ele fala da ressurreição. É. Lá no 15, que ressuscita o homem espiritual. Ah, isso, a gente vai voltar a falar. Por isso que eu pedi para vocês anotarem o pneuma. Porque vai repetir isso, tá? Esse homem espiritual vai aparecer algumas vezes aí, tá? Vai Ele fala, repetir. semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Isso aí. Então, por isso que, assim, pega esse conceito, homem psíquico, homem espiritual, traça ele, põe marca-texto, põe de vermelho, porque ele vai repetir. Ele vai repetir. Então, esses dois conceitos, a gente tem que estar falando, opa, entrou no nosso glossário. Homem psíquico, homem espiritual. O que é para Paulo? Ah, é o homem que não tem valor. O que é o espiritual? Aquele que está se esforçando. Isso aqui tem que entrar no nosso glossário, porque Paulo vai voltar a falar. Isso aqui é importante. E o versículo 16, em verdade, é um trecho de Isaías. Não sei, eu não estou com a BJ aqui, mas acredito que deve ter uma referência a 40:13 aí, Isaías 40:13. É. Né? Ô, Sidney, esse homem espiritual, a gente poderia falar que é uma semelhança ou, de repente, uma igualdade à nota de Kardec, quando ele fala do verdadeiro espírita? Sim, 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 Uhum. pode colocar, com toda certeza. O verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando. Sim, pode colocar. Até porque Kardec, no livro dos médiuns, agora eu não estou recordando a questão. Kardec ele coloca 3 tipos de espíritas. Os espíritos experimentadores, a segunda categoria eu não estou lembrando também, e depois os verdadeiros espíritos. Os espíritos experimentadores é aquele que vai, acha muito bacana e isso aí, beleza. Não, não, não utiliza nada. A segunda categoria de espíritos é aquela que olha a doutrina, mas aplica no outro. Não para mim. É muito bacana, para o outro. Não para mim. E a terceira categoria de espíritos são os espíritos verdadeiros. Esses que estão se esforçando. Então pode sim. Pode colocar esse homem espiritual. Por quê? Você já descobriu as coisas espirituais. Você já sabe que é uma reencarnação. Você já sabe o que são suas más inclinações e está lutando contra elas. Entendeu? Então, nesse versículo 16, o que o Paulo está falando, né? Quem conheceu o pensamento do Senhor para instruí-lo? É uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Né? Quem conhece o pensamento de Deus para poder instruir ele? Ninguém. Ou seja, é ele que nos conduz. E não eu que conduzo Deus. O sentido que ele quer dar é isso aqui. Quem conheceu a mente do Senhor? Por quê? Porque essa é a proposta da serpente. A proposta da serpente é que você é Deus. Você é maior que Deus.
Então você pode tomar conta da sua vida. Essa é a proposta da serpente. Então, ele até encerra falando, ó, nós temos o pensamento de Cristo. Ou seja, nós temos agora um guia e modelo. Nós temos agora alguém que veio, expressou Deus, expressou o verbo de Deus, e agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei o caminho que eu vou andar. Né? Quem tem o discernimento de Deus para poder julgar alguém? Alguém tem o discernimento de Deus? Não. A gente não tem. É por isso que a gente tem que perdoar. A gente não tem o discernimento de Deus. Cristo julgava? Não. Ele censurava, mas ele não julgava. Ele censurava várias atitudes. Vai, não peques mais. Vai, não voltes a pecar. Ele fazia censura, mas ele não julgava. Por quê? Vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Entre aspas. Só quem tem direito de julgar, entre aspas, é Deus. Porque Deus tem um completo discernimento de toda a situação. Por isso, não julgar. Por isso, Cristo colocou, perdoe, perdoe. Por quê? Porque você não tem todo o sentido daquela situação. A gente não sabe por que nós estamos passando por aquele momento. Nós não temos a mente de Deus. Nós não temos o discernimento de Deus. A partir do momento que eu julgo, condeno, agrido e violento, esse é o propósito da serpente. Você está julgando, você está condenando, você está lavrando o alto ali. É esse que Paulo está tentando nos alertar. E aí nós temos uma mensagem de Emmanuel aí. Confere? Confere. Uma mensagem de Emmanuel aí muito bonita aí. Deixa eu puxar ela aqui. Muito linda essa mensagem aí, que ele vem falar. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Alguém traçou alguma observação aí de Emmanuel? Eu já risquei logo a primeira frase. Para qualquer de nós chega o minuto das grandes hesitações. Quem de nós não passa por momentos de hesitações, né? Momentos de incerteza, momentos em que você se sente mais fragilizado, né? Mas é justamente nesses momentos que a gente precisa de demonstrar a fé, né? Isso. Demonstrar a certeza que nós temos do amor, do amparo de Deus. E o Emmanuel vai colocar, né? O dia dublado da incerteza. Gente, essa mensagem é muito linda, tá? É lindo. É linda. Marque essa mensagem. Se você não tiver num dia muito bom, você vira e fala assim, eu vou ler aquela mensagem de Emmanuel que está lá no Palavras de Vida Eterna, a mensagem 176. É linda essa mensagem. O final dela é maravilhoso. consolador, né? Exatamente. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Muito bonito. Então, Eu destaquei esse E final. uma frase antes desse aí que você leu, que retrata bem o momento que a gente está vivendo, é esse que por dentro ansiedade, por fora consternação. Né? É bem um retrato da atual situação do planeta. Mas assim, marquem essa mensagem aí, tá? E o que a gente comentou, porque o Paulo colocou aqui, nós temos a mente do Cristo. E quando que a gente tem a mente do Cristo? É assim, é o caminho. A gente tem que fazer oração. Né? Ele está falando assim, a hora da incerteza é a hora da prece. Roguemos a Jesus caminho e sustento. É o que a gente está falando, o sustento. Ele não vai vir como pegadas na areia. Né? Muito bonito, muito lindo aquela poesia, mas totalmente antidoutrinária. Ninguém vai colocar a gente no colo e vai caminhar, não. Mas não vai nos envolver para que a gente trace nossas próprias pegadas.
E eu não sei se acontece com vocês, mas quando você está passando por um momento de grande desafio, é o momento que você tem muita dificuldade de fazer prece. Fazer prece mesmo, aquelas frases bonitas, não é isso. Se você tiver o pensamento, o sentimento de buscar Deus, isso é a prece. Porque a gente tem, a maioria que eu conheço, que eu converso, tem uma grande dificuldade de fazer prece na hora dos desafios maiores. Mas aí a gente às vezes pensa, mas eu não consigo. Minha cabeça não há necessidade de palavras, de jogo de palavras, de texto bonito. Né? É o pensamento, é o sentimento de você se ligar a Deus, de você chamar e clamar por Jesus naquele momento. Eu tenho até comentado em alguns grupos exatamente o que a Jane tem falado, e eu tenho citado o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as preces espíritas. Essa dificuldade que a Jane falou assim, eu não estou conseguindo formular, você está em casa, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá, prece por momentos de aflições. Leia em voz alta. Você vai quebrar um circuito da sombra, igual o Emmanuel está falando aqui. Vai quebrar esse circuito da sombra. Não estou conseguindo, pega aquilo ali, lê em voz alta. Lê de novo, lê 3 vezes, lê quantas vezes for necessário. Tem várias preces ali. E a primeira parte que ele fala é prece para si mesmo. Porque tem a segunda parte que é prece para outrem. A primeira parte é preces para a gente, para quem está fazendo. Sidney, desculpa, eu acho que a gente coloca prece, né? Elogia muito aquelas preces bonitas, cheias de palavras, né? Nossa, fulano fez uma prece maravilhosa. Maravilhosa em quê? Em palavras ou em sentimentos? Tá? Eu convivi na Casa do Caminho de Rio Novo com uma negra, não sei se eu posso usar a expressão, né? Negra, ormecinda, que ela não tinha instrução nenhuma. A prece dela era pobre em palavras, mas ela comovia e transbordava tudo de bom. Então, eu acho que nós, assim, nos preocupamos muito com palavras. E eu acho que no momento do desespero, você não precisa de palavras para ser entendida por Deus. Não precisa de muitas palavras, né? Eu acho que de nenhuma, porque Ele te conhece no momento que você fala, meu Jesus, Ele já sabe tudo que você necessita. Eu penso isso, porque a gente se preocupa muito, né? Porque a dificuldade nos grupos de estudo em achar alguém para fazer uma prece, porque você ouve uma pessoa falando lindamente. Mas quem sou eu para fazer uma prece? E às vezes eu só preciso dizer obrigada, meu Deus. Ore por todos nós. E aí, quem faz a prece? Ninguém. Pois é. Eu acho que a gente tem que jogar para sentimento e tirar de belas palavras. Muito bom. Isso mesmo, Angie. Falou tudo. Angie, a antepenúltima frase lá da mensagem, que é
Roguemos a Jesus caminho e sustento Né? para ele, né? Só isso. Para te dar o norte e te amparar e te sustentar nesse movimento, nessa caminhada, nessa mudança. Né? E na hora do aperto, te dá força para poder enfrentar o que tiver que ser, né? Né? Encerramos o capítulo 2. Vamos passar então para o capítulo 3. Então temos aí Paulo, né? Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podieis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais? Vamos lá, calma. Vamos devagar aí. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Vamos destrinchar essa cebola aí, ó. Primeiro, o irmãos, né? Ele está usando um termo de afeição. Por quê? Porque ele vai agora ele está suavizando a reprimenda que ele que ele fez. Irmãos, né? Ele está suavizando, tá? Então, assim, é um termo de afeição, tá? Porque ele vai puxar a orelha do pessoal de Corinto ali. E aí, ele vai falar assim, eu não lhes pude falar. Por quê? Talvez isso refere-se a uma visita que ele tinha programado para poder voltar em Corinto. Tá? Então ele não pôde falar. Então por isso que ele está escrevendo. Então, ou seja, esse primeiro versículo aí, junto com o segundo, ele está falando, né, que os cristãos são bebês em Cristo. Dei-vos beber leite, não alimento sólido. Por quê? Porque vocês não podem suportar. Ou seja, ele está fazendo com que aqueles cristãos cresçam. Porque eu estou dando um leite. Então, assim, de alguma forma, ele está numa atitude de impulsionar aquele pessoal. Tá? Então, assim, eles estão indo numa natureza ainda muito aquém daquilo que eles podem seguir. Tanto é que Paulo está de novo falando do homem espiritual, das verdades espirituais. Ele está falando isso aí. Né? Não pude falar como espiritual, ou seja, eu não pude falar aquilo tudo que eu sei. Eu não pude falar. O homem espiritual, o homem que está se transformando, o homem que tem um monte de conhecimento. Tá? Então ele teve que reduzir a fala dele, ele tem que ser mais brando, né? São crianças em Cristo, são bebês em Cristo. Ô, Sidney, e se a gente pensar em Jesus falando por parábolas, ele deve também, né? Esse pensamento aqui, né? Sim. Tanto é que ele dizendo tudo. Ele falou assim, olha, eu vou mandar um outro consolador, por quê? Porque eu não falei tudo. Ele vai vir, vai falar o que eu não pude falar e relembrar as coisas que eu falei. Ele não falou tudo. Né? Então, assim, o Paulo tá ali de frente, né, com uma comunidade que às vezes é dividida por coisas fúteis, por coisas insignificantes. Né? A gente vai ler, vai entrar agora na divisão. Então, esse texto do capítulo 3 de Paulo, ele é muito atual. Por quê? Porque ele vai começar a lidar com as discórdias que tem dentro da igreja. Com as discórdias que tem dentro de um movimento. Pelo quê? Por coisas que não vão agregar valor nenhum. Vão agregar valor só para as pessoas carnais. Só para o homem psíquico. Né? São coisas, vamos dizer assim, puramente Adão. Puramente semente da serpente. Discussões, divisões, é isso tudo. Gente, que a gente vê no movimento espírita
também Também. existe ainda essas crianças em Cristo, Inclusive. né? Exatamente. Inclusive. Exatamente. Tem uma questãozinha que eu achei no Livro dos Espíritos, eu achei muito bacana trazer ela para vocês. É a questão 941. 941. Essa questão 941, ele vai falar sobre o termo da morte, tá? E os espíritos vão fazer uma conclusão. Olha a conclusão dos espíritos. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Olha o que Paulo falou do homem psíquico. Necessidades materiais, gozos materiais. E os espíritos continuam falando. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. É esse. Esse é o homem psíquico, gente. Na questão 941. Aí, ele muda. Olha o que os espíritos vão falar. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Quais são esses gozos? Ele vai falar a moderação dos seus desejos, a calma, a serenidade. Então, igual eu falei para a Jane, não é o Cristo, é o homem moral. E o que é esse homem moral? É o homem espiritual de Paulo. Você está vendo como que se faz conexão? Como as coisas estão na doutrina espírita? É claro que Paulo utilizou da linguagem que ele tinha naquela época. A doutrina espírita está utilizando uma linguagem, mas você vê que as peças estão se encaixando. Elas fazem total sentido. Né? Então, aí trazendo de novo essa questão, o que nos leva a refletir são as nossas paixões. Quais são as paixões humanas que nos movem? Porque a gente tem. Falar que a gente não tem é mentir, tá? A gente já tem. A gente tem essa paixão. O que vai colocar-nos para ver se ela está nos impedindo das coisas espirituais? O que ela está interferindo no homem espiritual? O que isso me impede ainda de construir o reino de Deus dentro de mim? Esse é o autoconhecimento. Esse é o autoconhecimento. Tá? No versículo 2 aqui dos Coríntios, quando Paulo compara, né, crianças, né, beber leite, isso no mundo judaico já era um símbolo. Tá? A comida de criança, isso aí não era algo novo para os judeus, não. Isso já existia na literatura judaica. Já existiam essas comparações. O Sidney tem Emmanuel 3:2. Tem um Emmanuel aí no versículo 2. Né? Que, aliás, é uma outra mensagem muito bacana. Não é tão linda quanto aquela, não. Aquela é linda. Essa aqui é uma mensagem mais enérgica, né? Logo no início que ele fala, né? Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhe entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições quanto às plantas reclamam cultivo adequado. Não se improvisa, é o que ele está falando, a compreensão não se improvisa. A gente acha que todo mundo tem que ser perfeito. Né? Pode falar. O próprio Cristo. Quem quer falar? Desculpa, não, era você mesmo. Sou eu mesmo. Esse parágrafo aqui, quando ele fala o próprio Cristo, primeiramente semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolheres o entendimento. Porque a gente vê nas passagens do Novo Testamento que várias vezes Jesus ensinava e os discípulos não entendiam nada. Ficavam assim pensando o que ele quer dizer. Quem seguiu a gente sabe que tem muita ciência política ali, mas dá para ver perfeitamente essa confusão que os discípulos ficam quando Jesus dá o ensinamento dele. Mas então, Jesus não exigiu que eles imediatamente entendessem.
Ele tratou eles com leite primeiro, né? Primeiro cultivou no coração deles. Então, é isso que está aqui nesse terceiro parágrafo aqui. Os ensinamentos simples e cobertos de amor. É o que Paulo está falando ali. Paulo evangelizava também, dessa maneira. E essa mensagem aí de Emmanuel, ela nos convida a refletir o que nós estamos oferecendo, mediante a nossa condição espiritual. E como que eu tenho recebido isso? Como que eu trabalho? E como que eu ofereço? O que eu ofereço é o que o outro necessita? É a reflexão. Ô, Sidney, esse finalzinho aqui também desse parágrafo eu destaquei. Não se referindo, né? Não lhes conquistar a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Mas é o que o Paulo fazia. Ele tinha um conhecimento lá na frente. Mas naquele momento, eles não tinham condição de absorver isso. Não é? Não tinham. Você imagina, Paulo viveu em Corinto 1 ano e 6 meses. Está lá no Atos dos Apóstolos, está no Paulo Estevão também. E mesmo assim, eles tiveram esses problemas. E mesmo esse período todo com Paulo, Paulo não conseguiu colocar todo o conhecimento. É o entendimento. É o entendimento deles. Você não vai maior cultura de conhecimento e passa para a criança. Né? Tudo o seu tempo certo. E isso fica claro nesse parágrafo aqui, quando ele fala: examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observe se estás exigindo flores prematuros ou frutos antecipados. A gente fica exigindo do outro o amadurecimento. Coisa que a gente às vezes não tem. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E mesmo que tenha, não podemos exigir do outro. Bem que a gente gostaria. Mas cada um tem seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Alguém lembra quais são as 4 palavrinhas que a Abigail falou para Paulo? Lá em Paulo Estevão? Eu li hoje. Então tá aí, você vê a sintonia. Tá na ponta da língua. Aí agora você tem que falar, Angie. Mas essa daí é a Jane que gosta. Quais são as 4 palavrinhas da Abigail? Fala aí, você que tem hoje. Ama, trabalha, serve e perdoa. Você imagina... A capa do meu caderno. Aí. Você imagina Paulo pegar essas 4 palavrinhas e ficar explicando para os coríntios, para a comunidade. Aquelas palavras é para cultivar dentro dele isso tudo, para depois ele evangelizar com os seus atos o povo, os gentios. Esse é o alimento sólido, é toda a sabedoria do Paulo, que ele não pôde passar para aquela comunidade. Gente, a doutrina espírita foi assim. A doutrina espírita começou como? Curiosidade. Mesa girante, o que era aquilo para os espíritos? Era bebê, era alimento, era leite. Curiosidade. E olha hoje qual o período. Se você pegar em Kardec, que Kardec fala dos 6 períodos que o espiritismo iria ter, o primeiro período é curiosidade. Você teve o período filosófico, o período das lutas, o período religioso. E o último período é renovação social. Olha como nós estamos. A doutrina espírita foi assim. Você começou com leite. E olha que a gente está agora no período da renovação social. Sem desprezar aquele período que foi muito importante, mas aquilo era leite. Tanto é que nós não temos mais hoje isso.
né? Não temos. Hoje O a gente leite é a base, né, é a base. Sidney? A gente não tem como já começar lá em Não cima. tem, não O tem. alicerce faz parte da evolução, Isso aí foi nos dado lá na frente, né? né? Então hoje a gente está no período da renovação social. Hoje a gente está no período do discernimento. Esse que é o período. Hoje a gente já está no período do quê? Da alimentação sólida. né? É esse período que a gente está. Usando esse exemplo do leite, você vê que a amamentação do bebê, ele vai até certo ponto, o leite é importantíssimo, mas depois ele já perde as proteínas, ele já não vale mais, já tem que passar para outros alimentos, né? Exatamente, é evolução. Evolução com tudo é assim, gente. Com toda ideia nova acontece, primeiro a gente vai atacar, depois a gente vai discernir, depois a gente vai acatar, entendeu? E Paulo se utiliza muito bem desse exemplo, né? Aí continuando o versículo 3. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Vocês veem que ele começou como irmãos. Ah, queridos irmãos. Agora já está puxando a orelhinha deles, né? Ele já está falando abertamente. Ele já está falando abertamente que há inveja, que há rixa e que isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Não tem nada a ver com o movimento espírita hoje, né, gente? Tem nada a ver. Eu estou pensando aqui, tá, Sidney? Rixas, brigas, inveja, ciúme, Inveja, né? né? É o alerta de Paulo. Disputa de cargo, de poder, né? Depois, quando eu falo aí nos nossos estudos, o pessoal fica meio de bico, mas Paulo escreveu essa carta pra gente. Paulo escreveu essa carta pra nós, gente. Ai, ai. Kardec ultrapassado, É, tudo isso, né? É, espiritismo né? de A, de B, de C, de D, né? As rixas. É, E e vai. a gente fala, poxa, eu já estava na adolescência, É, adulto. Não, ainda criança. uhum. Versículo 5. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levado à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concebeu. Gente, olha que bacana aqui, né? Então, assim, a gente tinha o Apolo. Era um grande homem, um servidor. Tinha Paulo, também um grande homem. Mas o próprio apóstolo, o próprio Paulo, reduz a ele mesmo e Apolo como servidores. Ele se reduz. Então, assim, tanto Apolo como Paulo são servos. São apenas servos. Tá? São servos. Então, assim, o servo de uma casa faz o quê? Auxilia. Ajuda. Ajuda tudo. Né? Então, ele se reduz. E olha o versículo 6. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem faz crescer. Gente, que bacana isso aqui. Adorei a fala de Paulo. Já até colori isso aqui. Nossa, essa fala de Paulo. Eu plantei. Apolo regou. Mas é Deus que fazia crescer. Porque um se liga a Apolo, outro se liga a Paulo. Né? Se lembra quando a gente falou do sistema patronal? Era mais ou menos isso aqui. Cada um tinha a sua cadeia. Então, eu quero ser de Paulo. Ah, não, quero ser de Apolo. Não, gente. Não é isso não. Né? Isso é bom para a gente colocar assim na frente do espelho. Cada vez que o ego inflar, a gente lê. É. Então, assim, o fato de existirem
tarefas diferentes não significa que um é mais importante que o outro. Porque assim, Paulo está falando assim, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas é Deus que faz crescer, gente. É claro que tem diversidade dos carismas, é claro que tem um que tem uma oratória melhor, tem outro que se dedica muito bem na tarefa assistencial, mas todos são servos, todos são servidores. Não é porque um está orando lá na frente, está fazendo uma prece lá, que ele é diferente de todo mundo, que ele é mais importante que todo mundo. Por quê? Porque o trabalho necessita de amor, o trabalho necessita de dedicação, de unção religiosa. É isso que vai ser levado em conta. É isso. É isso que é levado em conta. Então, todos os trabalhos, eles devem levar a Deus. E todos os trabalhos têm que levar a Deus. Por isso que tem diversos trabalhos. Por isso que você tem um atendimento fraterno. Ah, eu me dou bem no SS Press. Não, me dou bem nas Concer. Não, quero ir para algo. Por isso que tem frentes de trabalho, gente. Eu vou aonde eu vou me... Ah, eu não gostei muito daqui, não. Eu vou tentar... Ah, gostei do SOS Press. Gostei. Hoje eu estou com 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos de SOS Press. Porque eu gosto. Por quê? Porque ali tem unção religiosa sua. Você não pode ir para um SOS Press. Ai, hoje tem plantão. Puxa vida. Pô, logo hoje eu tenho plantão. Aí semana que vem, tem plantão de novo. Ah, mas, sabe, se aquilo está te causando um desgaste, você tem que se reavaliar. Porque a dedicação e a unção religiosa é o amor que você coloca na tarefa, é que vai te dizer no plano espiritual. Tá lá. Jesus falou, o semeador saiu a semear, espalhou a semente. E Paulo tá lá, o Apolo regou. Quem que plantou? Quem que vai fazer crescer? É Deus. É Deus. Né? Por isso a gente vê a soberba de vários líderes, né, que carregam multidões, né, que querem ser venerados. Gente, isso tudo são posições transitórias. Isso tudo são posições iguais às nossas. Tudo é transitório. Então, nesse versículo, a gente vê que foi Paulo que começou, mas ele se ausentava. Então, foi lá o Apolo, né, e continuou com a liderança. Ele regou. Tá? Ele regou. Mas ambos são servidores. Não é porque Paulo que plantou, não é porque Apolo que regou, que esse é importante, que aquele é importante. O que Paulo está fazendo? Ele está alinhando isso tudo. Ele está alinhando. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Na verdade, o que você falou aí está lá no Emmanuel, na mensagem 3.6. Não precisa nem comentar, já está comentado. Tá vendo? Tem Emmanuel também. Onde que eu tô? Ah, tá. Versículo 7. Vou continuar, tá? Se alguém quiser, pode falar aí. Assim, pois, aquele que planta nada é... desculpa. Assim, pois, aquele que planta nada é. Aquele que rega nada é. Mas importa tão somente Deus que dá o crescimento. Ele, próprio Paulo, ele se coloca no nível assim, eu nada sou. Eu nada sou. É Deus que vai dar o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário. Por quê? É o que eu estou falando, da dedicação, do amor, da unção religiosa, de como que eu faço a minha tarefa. É isso que ele está falando aqui. Somos iguais, mas assim, agora vamos fazer. Como que você se dedicou na tarefa, Sidney? Esses 20 anos de espiritismo. O que você tem feito? Quanto que você mudou? O quanto que você propagou a doutrina? É isso aí que vai me colocar, vamos dizer assim, o reino dos céus.
Paulo está falando, segundo a medida do seu trabalho. O Sidney, você tem aquele livro Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo Não, do Alírio. não Você tem. tem, Jane? Eu tenho. É interessante para nós do grupo lermos. Ele vai citando várias passagens das cartas de Paulo. E ele comenta, inclusive, esse versículo, o 3:9, e ele vai falar do trabalho do bem, do trabalho em equipe, quando ele fala um planta, outro rega. É o trabalho em equipe, que todos cooperam num bem comum, mas que cada um vai receber de acordo com a qualidade do seu trabalho. E ele vai colocar autotransformação. É muito interessante esse livro. Vale a pena para o grupo. Fica a dica. Quem Então, que é o autor, Ange? Hein? Quem que é o autor? O Alírio. é o Alírio, Alírio. Alírio Cerqueira. Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. É um livro, não é grosso e é muito bom. Ele tem a didática muito boa nesse livro. Fica a dica aí. Muito bom. Hashtag fica a dica para Paulo. E na outra mensagem de Emmanuel, do 3:6 também, compromisso pessoal, o terceiro parágrafo também fala, ó, após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, há quem o auxilie, quem o corrija e quem o proteja. Então, é importante plantar. Mas se você só plantar e não tiver quem faça as outras etapas, a semente morre. Por isso que a gente está falando, tem trabalho para todo mundo. No voluntariado do Cristo, tem vaga para todo mundo. Sidney, ó. Quem travou? Seu. Você deu uma travadinha, mas já destravou já. É assim mesmo. A gente vai na condição que a gente tem. Né? Então, assim, na seara do Cristo, tem trabalho para todo mundo, gente. Tem trabalho para todo mundo. Todo mundo pode ser útil. Tanto é que o versículo 9 está falando: nós somos cooperadores de Deus. E vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Vós sois. Ele é a causa, ele é a fonte. Nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Somos instrumentos na mão desse arquiteto, desse engenheiro divino. Então, o que Paulo agora está fazendo? Perceberam? Ele está unificando todo mundo. Ele está tirando o sentimento de partidarismo. Vocês observaram que há uns 3 versículos para trás, até agora, ele está tirando o sentimento, o espírito de partidarismo? Ele está falando que a gente é cooperador, está falando que a gente é servidor, está falando que todo mundo junto é o edifício de Deus. Ele está tirando isso, gente. Isso está nas entrelinhas aí, tem que ter olhos de ver. Isso, de uma forma, ele está censurando esse espírito. Por quê? Ele está falando, gente, somos cooperadores. Olha, eu e Apolo, nós somos servos. Olha, ele está tirando esse sentimento. Ele está arrancando essa erva daninha. Né? Então, ele está falando assim, todos podem ser chamados de cooperadores. Então, não tem distinção. Eu faço isso, você é um cooperador. Eu estou levando alimento para os pobres, você é um cooperador. Eu estou lá fazendo a palestra lá, você é um cooperador.
Aí eu estou recebendo o pessoal aqui na porta. Você é um cooperador. É isso que Paulo está falando. A Bíblia de Jerusalém, na letrinha F, usa um termo legal também. Ele fala os operários Verdade. comuns de Deus. É isso aí. Então, sim, os cooperadores de Deus e o modelo é Jesus. O modelo não é Paulo, o modelo não é Apolo, o modelo não é Cefas. São exemplos de seguidores. São exemplos de atitudes. São exemplos de comportamentos. Mas o modelo é o Cristo. Eles são exemplos de pessoas que pegaram o Cristo estabelecendo como guia e modelo. Nossa, eu quero ser igual ao Paulo. Segue Cristo. Nossa, eu quero ser igual a Apolo. Siga o Cristo. É isso que Paulo está transferindo. Entendeu? Tem uma das cartas de Paulo, que eu não vou lembrar qual que ele fala dos cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. Ele usa esses dois termos, cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. Mas nessa carta aí, nessa segunda epístola aos Coríntios, a gente vai ver o dom da profecia, o dom de receber. Ele, se eu não me engano, ele vai falar 8 ou 9 dons mais para frente. Ele vai falar, olha, cada um tem isso aqui. Mais para frente, deve ser no capítulo 13, por aí. Ele vai falar desses dons. Entendeu? Onde que nós estamos? Olha lá. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. O que é o cada um veja como constrói? É o que nós estamos falando. Veja como que você está fazendo. Veja a qualidade que você está colocando. Entendeu? O versículo... Peraí, Oi. seja o ano do 9? Eu falei o 9. O 9 são os cooperadores. Ah, o Emmanuel do 9? Não. Não falei não. Tem Emmanuel, não tem? E tem. Tem sementeira e construção, fonte viva. Eu não li essa. É essa aqui eu De pulei deixar também. esses dois Emmanuel para a semana que vem. Já está em cima da hora mesmo. Quantas Ó, horas? verdade, gente. 1 minuto. 2 minutinhos aí. Podemos parar aqui, ó. A gente pega o Emmanuel do versículo 9. Começamos com Emmanuel, então. Uhum. Tá. Aí, boa oportunidade para todos lerem o Emmanuel. E a gente continua aqui no versículo 10. Tem 2 Emmanuel, inclusive 9. Linha de luz e fonte viva. Ok, gente? Começamos. Semana que vem, que dia que é, Magda? 24, isso mesmo. Você está aqui, né? Oi? Você vai estar aqui Eu vou em julho. eu vou estar no Brasil. E não em Minas Gerais. Eu vou estar numa outra cidade semana que vem. Vai viajar 2? Vou semana que vem, estou em São Paulo. Ah, tá certo. É. Você falou. Por isso aí pergunto, por que o estudo é online? Para me dar a oportunidade de eu participar do meu próprio estudo. É isso aí, gente.
Finalizamos aqui então. Certinho? Aí semana que vem a gente pega as duas mensagens de Emmanuel, do versículo 9, a gente faz uma recapitulação e continua aí. E a gente vai ver o quanto que Paulo vai estar chamando a atenção, tá, desse sistema de partidarismo que a gente habita ainda dentro desse ranço que nós temos aí, e como que Paulo está trabalhando para que isso seja extirpado. Então, ok. Muito bom, né, gente? Tranquilo para vocês? Tô achando os estudos muito bons, tá? Falta o pessoal participar mais, mas tá bom. Vamos encerrar? Ao falar que participar, Ô, Sanderson, quero ouvir a sua voz, Sanderson. Boa noite. Ah, isso aí. Eu quero ouvir vozes da participação. Ô, gente, vamos fazer a nossa oração então? Hoje eu encerro pra gente aqui. Agradecemos, Senhor, mais um estudo dessa carta de Paulo, conforme nós colocamos, que tenha sido escrito para todo esse movimento que estamos vivendo hoje. Agradecemos, conforme a Jane iniciou a sua prece, que os olhos de Paulo, pelo menos uma vista, uma migalha da sua luz, tenha caído sobre cada lar, cada ensinamento que nós tivemos hoje. Envolva, Senhor, todos os movimentos religiosos que estão passando por fortes provações nas suas áreas, daqueles líderes. Que Jesus possa abençoar cada um que conduz as suas ovelhas. Que possamos ser aquele que facilita, aquele que envolve, aquele que realmente está colocando o homem novo cada vez mais dentro do reino dos céus no nosso coração. Somos também, Senhor, aqueles homens espirituais, homens e mulheres espirituais que estão sendo envolvidos pela essa falange de amigos espirituais, cada vez nos colocando a ter mais paciência, a ter brandura, respeito. Envolva todo o movimento religioso do nosso planeta. Obrigado por mais um estudo. Obrigado, Senhor, por mais esse alimento espiritual. Se conosco hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa